Eu me chamo Giovanni Seulin, estarei atuando como moderador. Temos como participantes o irmão Diego, o irmão Eudin, e a irmã Mariana vai estar atuando como nossa tradutora. Bondoso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de nos reunirmos para responder perguntas difíceis, mas que são reais em nossas mentes, e pedimos que o Seu Espírito Santo possa conduzir as respostas e as mentes que vão ouvir. Em nome de Jesus, amém. Vamos tentar nessa mesa redonda ser agir com um pouco mais, solicitei aos participantes dessem respostas mais síntese das perguntas, para que nós possamos assim responder as perguntas que foram encaminhadas pelos irmãos na caixa, lá no fundo na mesa. Então nós daremos preferência às perguntas que foram depositadas na caixinha, na mesa lá ao fundo. Vamos então iniciar. Primeira pergunta dirigida ao irmão Eudin. Existia organização na igreja primitiva acima do nível da igreja local? The answer is certainly yes. A resposta é certamente sim. You see several times in the New Testament evidence Vocês veem várias vezes no Novo Testamento essa resposta. in the book of 3 John, No livro de João 3, in verse 10, no verso 10, it describes a local Terceiro João. church that had a serious problem. descreve uma igreja local que tinha um problema muito sério. The leader of the church O líder da igreja was not faithful. não era fiel. He had stopped accepting the testimonies of the apostles, Ele tinha parado de aceitar os testemunhos dos apóstolos. and he would disfellowship members who were faithful. E ele excluía os irmãos que eram fiéis. What John said, O que João disse he said, "When I come, foi: quando eu for, I will take care of this problem." eu vou cuidar desse problema. If there was no order above the local level, Se não existisse nenhuma ordem acima daquela igreja local, there would be no way to solve a problem ou like this. instância, não haveria jeito de resolver esse problema. In the book of Acts, No livro de Atos, the 15th chapter is all about the organization of the church. o capítulo 15 é somente sobre a organização da igreja. There was like a general conference meeting, Tinha como se fosse uma reunião da associação geral, because churches in Judea had a different belief than churches in Asia Minor. porque as igrejas da Judeia tinham ideias diferentes das igrejas da Ásia Menor. If there had been no order above the local level, Se não existisse instância ou ordem acima da igreja local, the church would have been divided in two a igreja seria dividida em duas, at the very beginning. bem no começo. The structure allowed them to resolve this problem. A estrutura deu possibilidade deles resolverem esse problema. Amen. Ok. Irmão Diego, quer fazer alguma complementação? Muito bem, ok. Diego, uma pergunta direcionada a você. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada? Existe uma declaração em Primeiros Escritos, em um capítulo chamado Ordem Evangélica, em que Ellen White explica o motivo ou as razões pelas quais foi necessária uma organização para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na verdade, o grande desapontamento aconteceu em 1844. Nesse mesmo ano, depois do desapontamento de 22 de outubro, Ellen White recebeu sua primeira visão e os adventistas que continuaram acreditando na breve volta de Cristo e não entraram em ideias fanáticas e acabaram compreendendo o que havia realmente acontecido naquele dia de 22 de outubro, compreenderam melhor a mensagem do santuário, do sábado, e Deus então foi
reunindo pessoas em várias partes do nordeste dos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, como nós chamamos. E haviam vários grupos em diferentes localidades, diferentes cidades, de adventistas guardadores do sábado. Eles ainda não eram chamados adventistas do sétimo dia, porque esse nome só foi escolhido em 1860. Então, durante vários anos, mais de 10 anos, quase 20 anos, na verdade, os adventistas guardadores do sábado, que depois se tornaram adventistas do sétimo dia, não eram organizados. E esses crentes eram vulneráveis em vários sentidos. Vamos começar falando de um problema que levou à organização da igreja. Não havia uma estrutura organizacional através da qual os fundos pudessem ser distribuídos de forma equilibrada e proporcional para pagar aqueles que estavam se dedicando tempo integral para a causa de Deus. Então, pastores de tempo integral como Tiago White, João Andrews, João Loughborough, eles se matavam trabalhando para manter as suas famílias e ainda pregavam o evangelho tempo integral. Então, uma organização foi necessária para fazer com que os obreiros tivessem uma remuneração. Ellen White também fala que era importante a organização para que a igreja pudesse ter propriedade em nome de um grupo e não em nome de uma pessoa física, porque pessoas doavam para comprar terreno, para construir igrejas, para ter a imprensa. E, por exemplo, a publicadora dos crentes adventistas guardadores do sábado ainda estava no nome de Tiago White. Ele não se sentia bem com isso. Então, eles precisavam criar tipo uma pessoa jurídica. E para isso era necessário uma organização. Também os crentes guardadores do sábado estavam vulneráveis ao fanatismo e aos ventos de doutrina. E eles não tinham pastores e líderes regulares que estavam cuidando do rebanho. Então qualquer pessoa poderia aparecer dizendo que era pregador e que poderia compartilhar a mensagem. E então as pessoas recebiam esses viajantes, pregadores itinerantes, e então a igreja, o rebanho disperso, estava vulnerável a ventos de doutrina. Nesse capítulo de Primeiros Escritos, chamado Ordem Evangélica, Ellen White descreve a razão pela qual a igreja foi organizada. Com o tempo, os adventistas guardadores do sábado também começaram a perceber que esse movimento seria um movimento mundial. Logo após 1844, essa visão não estava clara ainda, mas com a ideia de expandir e pregar as 3 mensagens angélicas para toda a nação, tribo e língua, eles começaram a perceber que era necessário uma organização para coordenar os esforços e os talentos dos membros da igreja mundialmente. Igrejas independentes, locais, separadas uma das outras, não facilitaria esse processo de crescer o evangelho ao redor do mundo. Muito bem. Agora, seguindo na mesma ótica dessa pergunta, né? Indo na mesma linha, faço agora uma pergunta para o irmão Eudino. Por que alguns adventistas, diante dessa organização, foram resistentes à mesma? When you're about 15 years old, Quando você tem cerca de 15 anos de idade, you may like your parents, você pode gostar de seus pais, but you don't really understand how important they are to you. mas você não realmente entende quão importantes eles são para você. You can imagine living by yourself, Você pode se imaginar vivendo sozinho, more freedom, mais liberdade, go anywhere you want to. indo aonde você quiser. It sounds like a romantic idea. Parece até uma ideia meio romântica. But when you move out of your parents' home, Mas quando você sai da casa dos seus pais, it's hard to find a way to live. é difícil de achar uma maneira de viver, de encontrar
meios para viver. To pay the rent requires money every month. Para pagar as contas todo mês. I'm trying to illustrate something. Eu estou tentando ilustrar uma situação. When the early Adventists came out of the other churches, Quando os adventistas pioneiros vieram das outras igrejas, life became much easier for them. a vida se tornou mais fácil para eles. In the other churches, they were under oppression. Em outras igrejas, eles estavam sob pressão. They couldn't speak in the churches. Eles não podiam falar nas igrejas. When they wanted to work, someone would resist them. Quando eles queriam trabalhar, alguém iria resisti-los, causar resistência. And they felt like church order causes problems. E eles sentiram como se a organização causasse problemas. So when we became Adventists, Então, quando nos tornamos and we adventistas talked about becoming organized, e falamos acerca de nos tornar organizados, there was a fear that it would lead to oppression. existia um sentimento de que talvez isso fosse causar uma imposição. Well, it has. Na verdade, tem. But listen Certo. carefully. Mas escutem bem. You have 1 million members just in Brazil. Vocês têm 1 milhão de membros somente no Brasil. If we had never organized, Se a gente nunca tivesse sido organizado, probably there would be 2,000 members. provavelmente só haveria 2.000. They'd be very free, Eles seriam muito livres. no oppression, Nenhuma opressão, but no schools, mas nenhuma escola, no sanitarium, nenhum centro de vida no saudável, evangelistic campaigns, nenhuma campanha evangelística, lots of arguments, muitas polêmicas, and the world would never end. e o mundo nunca chegaria ao fim. We're organized Mas organizados, so we can get the work done. quando nós somos organizados, podemos terminar a obra. And that's useful, E isso é útil, even if it's sometimes abused. mas mesmo que algumas vezes seja abusado. Falamos da organização, dos que foram resistentes à organização. Temos um texto em Eventos Finais, na página 50, onde a irmã White faz a seguinte declaração: faz alguns anos que eu considerava a Associação Geral como a voz de Deus. Eu pergunto ao irmão Eugene, em que contexto Ellen White fez essa declaração? When our church was very small, Quando a nossa igreja era bem pequena, it was easy to have a body that represented the whole church. era fácil de ter um corpo que representasse a igreja inteira. The General Conference meeting might only have 50 people. A comissão, a Assembleia Geral provavelmente só tinha 15 pessoas. 50 pessoas, desculpa. And in that kind of situation, Nesse caso, nessa situação, decisions were quite democratic. as decisões eram bastante democráticas. Everyone could have part in the decision. Todo mundo poderia participar da decisão. When the church is organized this way, Quando a igreja é organizada dessa maneira, it's very easy for God to speak through the body. é bem simples ou fácil para Deus falar através do membro. Because the Do issue corpo. that deceives me doesn't deceive you. Porque aquilo que me engana não engana você. So that there are very few deceptions that would get all of us. Então era difícil ou vinham poucos enganos que passariam por todos. But as the church grew, Mas como a igreja cresceu, we did not change our structure fast enough. nós não mudamos a nossa estrutura rápido o bastante. So we had just a few men in charge, Então só tínhamos poucos homens no comando, even when we had 30,000 members. mesmo quando tínhamos 30.000 membros. In that situation, the decisions are not democratic. Então, nesse caso, as decisões não são democráticas. They're made by just a few men. Elas são feitas por poucos homens. And if those men have a spiritual problem, E se esses homens têm um problema espiritual, their decisions are not very wise. as decisões que eles fazem não são muito sábias. This happened during the 1880s and 1890s. Isso aconteceu nos anos de 1880 ou 90. And it was because of that history E por causa dessa história that Ellen White said, é que Ellen White disse:
It had been many years since she had regarded the voice as the voice of God. Que havia alguns anos que ela tinha considerado a voz deles como a voz de Deus. But in 1901, Mas em 1901, the church was reorganized a igreja foi reorganizada. so that its decisions would again be much more democratic. Então as decisões eram novamente feitas muito mais democraticamente. There would be a much more thorough representation of the world field. Iria haver uma representação muito maior dos campos da igreja. And when we make decisions in harmony with that system, E quando fizemos decisões em harmonia com esse sistema, it is again easy for God to work through the General Conference. de novo, é simples ou favorável a Deus trabalhar através dessas pessoas. But if we talk about Brazil Mas se falamos sobre o Brasil, or Germany ou Alemanha, or Australia, ou Austrália, in those little areas, nessas pequenas áreas, many times Satan has deceptions that match the culture. muitas vezes Satanás tem enganos que combinam com aquela região. So that you do not have the same kind of authority in your local division Então, se você não tem o mesmo tipo de autoridade na sua divisão local, that you would have from a representative democratic decision of the world field. que você teria se fosse uma representação mundial, Does this make sense to you? isso tá fazendo sentido? Eu posso só acrescentar que o que ele quer dizer, se não ficou claro, é por isso que uma divisão não tem autoridade para tomar uma decisão a despeito da Assembleia da Associação Geral. Por isso que cada divisão é representada na Assembleia que toma as decisões mais importantes da igreja. Let me say one more thing. Let me say one more thing. Deixa eu só dizer mais uma coisa. Ellen White was not rejecting the Seventh-day Adventist Church. Ellen White não estava rejeitando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Even in her will, Mesmo na sua vontade, she gave large responsibilities to the denomination. sob a sua vontade, ela deu grandes responsabilidades para a igreja. But she was speaking about the authority of the church. Ela estava falando sobre a autoridade da igreja. When it's not representative, Quando não é bem representada, it's not reliable. não é confiável. Irmão Diego, tem alguma contribuição a mais para dar sobre esse tema? Muito bem. Já respondemos até uma outra pergunta dentro da sua resposta. Irmão Dini, já demos a resposta para uma outra pergunta. Vamos à próxima pergunta, ainda para o irmão Eudine. Por que a eclesiologia do movimento da reforma, não está correta? Eu posso esclarecer a pergunta antes dele responder para a eclesiologia da reforma, para simplificar, seria a doutrina a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do movimento da Reforma Adventista do Sétimo Dia. Imagino que a maioria dos irmãos devem conhecer o movimento da Reforma. A pergunta então é: por que essa doutrina a respeito da Igreja, desse movimento, não está correta? It's a short question, but it has a very long answer. É uma pergunta bem curta, mas a resposta é bem grande. Ela conseguiu. Are any of you Seventh-day Adventist Reform Movement members? Alguns de vocês são adventistas da reforma? Any? Alguém? One, okay. Welcome, I'm glad you're here. Bem-vinda, eu estou feliz que você está aqui. This question relates to the last question. Essa pergunta está relacionada com a anterior. In World War I, Durante a Primeira Guerra Mundial, in Germany, na Alemanha, we had a very defective leader. nós tínhamos um líder bem defeituoso. His name was Louis Conradi. O nome dele era Louis Conrad. And Louis Conrad. Louis Conradi was afraid of being persecuted. E ele tinha medo de ser perseguido. So he sacrificed the church to save his own life. Então ele sacrificou a igreja por causa de sua vida, para salvar a sua vida. He led the church to compromise with the German government. Ele deixou que a igreja se comprometesse com o governo Alemão.
alemão, on issues of Sabbath em questões do sábado and in relation to warfare. e também sobre guerra. But those who refused to go along with him, Mas aqueles que se recusaram a segui-lo, they were disfellowshipped. eles foram excluídos. It's just like in 3 John. Mas assim como no terceiro livro de João, What happened there happened in Germany. o que aconteceu ali também aconteceu na Alemanha. Unfortunately, Infelizmente, those that were disfellowshipped aqueles que foram excluídos formed a different denomination. formaram uma nova denominação. And so it made it impossible for the church to resolve the problem from the top. Isso fez com que fosse impossível para a igreja resolver esse problema de uma instância superior. And so the church was initially a German church. No início era uma igreja alemã, de início. With people joining mostly from East Bloc countries. Oh, what a terrible thing to say through a translator. Mostly joining from the countries of Eastern Europe. Com pessoas que iam se achegando à igreja, as pessoas que iam se achegando à igreja eram basicamente da Europa oriental. Satan had specific deceptions that matched the culture in that area. Satanás tinha enganos específicos que se adequavam, se combinavam com a cultura daquele lugar. And those became part of that structure. E então, esses enganos ficaram fazendo parte daquela estrutura. And I could say much more, E eu poderia dizer mais, but it would be the end of our discussion. mas seria o fim da nossa discussão. So you can ask me later if you want to. Então, vocês podem me perguntar mais tarde, depois, se vocês I'd be quiserem. happy to discuss it with you with our sister next to me. Eu ficaria feliz de falar com vocês e com aquela irmã ao meu lado, perto de mim. I have many friends in the Reform movement. Eu tenho muitos amigos na Reforma. Ok? Irmão Dini, como identificar o separatismo? Como evitá-lo? So I remember the question. In Numbers chapter 14, Em Números capítulo 14, the 10 spies had just given the bad report. aqueles 10 espias que deram o relatório errado ou ruim, The people sided with the 10 spies. o povo se juntou a eles They wanted to stone Caleb and Joshua. e queria apedrejar Caleb e Josué. And God said something to Moses. E Deus disse algo a Moisés. He said, "Separate from the people. Ele disse: separe do povo, I will destroy them, eu vou destruí-los. and I will raise you up to be a great nation." E eu vou torná-lo uma grande nação. It must have made Moses feel very important. A maioria de nós pensa que aí Moisés se sentiu muito importante. But Moses did not separate. Mas Moisés não se separou. He was listening carefully. Moisés estava escutando muito bem. When God said separate, Quando ele disse se separe, it sounded like that after the separation, God would destroy the people. parece que Deus ia destruir o povo depois que ele se separasse. So Moses did not want them to be destroyed. Então Moisés não queria que o povo fosse destruído. So he stayed with them. Então ele continuou com eles. He showed that he loved them. Ele mostrou que amava o The povo. same thing happened in Numbers 16. A mesma coisa aconteceu em Números 16 Also in Exodus chapter 32. e também em Êxodo capítulo 32. It happened 4 times in the life of Moses. Aconteceu 4 vezes na vida de Moisés. Look at Psalm 106. Vamos ver Salmos 106, verso 23. Therefore he said that he would destroy them, had not Moses his chosen stood before him in the breach, to turn away his wrath, lest he should destroy them. Por isso disse que os destruiria, não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Moses was interceding for the people.
Moisés estava intercedendo pelo povo. rather than separating. Ele queria, era mais importante para ele interceder pelo povo do que se separar. The history of the Exodus A história do Êxodo is representative of our own day. representa os nossos dias. Paul told us this. Paulo disse isso. So when I look around today, Então, quando eu olho ao redor hoje, I expect to see people like Moses. eu espero encontrar pessoas como Moisés. They will think that God is speaking to them. Eles podem pensar que Deus está falando com eles They will think God is telling them to separate from the Adventist church. e pensar que Deus está falando para que eles se separem da igreja adventista. But God is really testing them. Mas na verdade Deus os está testando. Do they love their brethren? Eles amam seus irmãos? Look at Matthew 24. Mateus 24, verso 12. And because iniquity will abound, the love of many will grow cold. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. How does love grow cold? Como é que o amor de muitos esfria? It happens in two ways. Acontece de duas formas. When you participate in the evil, Como quando você participa do mal, when you go to the parties, quando você vai para festas, then your interest in religion goes down. então o seu interesse pela religião desce. But there's another way. Mas também tem outra forma. When you see the man going to the party, Quando você vê alguém que vai à festa and you think he shouldn't do that, e pensa que ele não deveria fazer isso, and you talk to someone else about him, aí você fala com alguém sobre isso, your love for him goes down. o seu amor por ele também cai. It can happen both ways. Isso pode acontecer dessas duas formas. Do you understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Yeah, our love needs to be growing. Nosso amor precisa estar aumentando. Look at the next verse. But Vamos he, olhar. Veja o próximo verso. but he that shall endure unto the end, Mas aquele que perseverar até o fim, the same will be saved. esse será salvo. Who's going to be saved? Quem será salvo? The same one who endures unto the end. Aquele que persevera até o fim. But in the context, Mas no contexto, it's our love that needs to endure. é o amor que precisa perseverar. So when you see problems in the church, Então, quando vocês veem problemas na igreja, if you pray for them, se você ora por eles, if you seek to help them, se você busca ajudá-los, your love for them will grow. seu amor por eles aumentará. But if you criticize them, Mas se você critica, if you separate from them, se você se separa deles, your love for them will decrease. seu amor diminuirá. And that's not what should happen today. E isso não é o que deveria acontecer. When your love endures, Quando teu amor persevera, you're preparing for God to save you. você está se preparando para que Deus o salve. Much more could be said on this topic. Muito mais poderia ser dito sobre esse assunto. Ok, muito bem. Continuando sobre a questão do separatismo, temos mais uma pergunta. É correto organizar igrejas independente da organização da IASD? Thank you so much for asking this question, whoever asked it. Obrigada por perguntar isso. It's not very smart. Não é muito esperto, muito inteligente fazer isso. When you organize an independent church, Quando você organiza uma igreja independente, it's like a time bomb. é como uma bomba relógio. At some point, the devil is going to cause a problem. Em algum ponto, Satanás vai causar um problema. And how is it going to be solved? E como é que isso será resolvido? There's no structure above the local level. Não existe nenhuma estrutura acima do nível local. If Satan finds a temptation that matches the families in the church, Se Satanás encontra alguma tentação que se aplica às famílias daquela igreja, there's no wisdom from above that can help. não existe nenhuma sabedoria de um nível superior para resolver esse problema. This little church will not send a missionary to Nepal. Essa igrejinha não vai mandar um missionário para o Nepal.
It's not going to start a printing press. Não vai começar o ministério de publicações. It really is divorcing itself from the work. Na verdade, está se divorciando da obra. And if someone accepts the message E se alguém aceita a mensagem and they join this church e se filia a essa igreja, and then they move to Argentina, e eles se mudam para a Argentina, what are they going to do? para onde eles vão? O que eles vão fazer? Do you understand the problem? Entendeu o problema? It's not very smart. Não é muito inteligente. God has given us a more efficient way to solve our church problems. Deus nos deu um modo mais eficiente de resolver os problemas da igreja. And again, much more could be said on this topic. E, de novo, muito mais poderia ser dito sobre esse assunto. Eu tenho visto na minha experiência que essa conclusão é correta. Eu tenho chegado à mesma conclusão do irmão Eugene. E eu queria acompanhar a resposta dele com uma outra pergunta. Eu gostaria de ouvir do Eugene. Eu creio que a resposta vai ser edificante. À luz do fato de não ser prudente ter igreja independente da organização, e creio que nem seria de acordo com a Bíblia, o Espírito de Profecia, seria correto, e qual seria então a diferença de ter instituições independentes, mas não igrejas independentes? Ou seja, escolas, clínicas independentes. This is an important question. Essa é uma pergunta importante. I am part of the Seventh-day Adventist denomination. Eu sou parte da denominação adventista. I am a member of my local church. Eu sou um membro da minha igreja local. This year, I'm also the head elder of my local church. E esse ano eu também sou o primeiro ancião da minha igreja local. But maybe not next year. Mas talvez não no próximo ano. We take turns in our local church. Nós revezamos na nossa igreja local. But also, I am part of several ministries. Mas eu também faço parte de vários ministérios. Now, when it comes to accountability, E quando se trata de prestar contas in those other organizations, e nas outras organizações, I make sure that the organization runs correctly. eu me certifico de que elas funcionam corretamente. As a member of the board, Como um membro da mesa administrativa, I watch over the theology. eu Fico de olho. reviso, eu me atento à teologia, desculpa. I pay attention to who has been hired to do the work. Eu presto atenção naqueles que são contratados para fazer os serviços. But you know, those organizations, Mas, sabe, essas organizações they don't know my personal life. não conhecem a minha vida pessoal. If I was unkind to my wife, Se eu fosse não amigável à minha esposa, they wouldn't know it. eles não saberiam. If I had a sin issue at my home, Se eu tivesse um pecado na minha casa, I could hide it from them. eu poderia esconder deles. But I couldn't hide it from my local church. Mas eu não poderia esconder da minha igreja local. My local church is the part of God's plan to keep me accountable. A minha igreja local é parte do plano de Deus para me manter responsável. We don't baptize organizations. Nós não batizamos organizações. We baptize people. Nós batizamos pessoas. So people answer to the church. Assim, They're pessoas accountable to the church. prestam contas à igreja. But when you and I work together, Mas quando eu e você trabalhamos juntos, we might make a plan to accomplish something for God. nós podemos fazer um plano de fazer algo para Deus. We might organize to start a school, for example. Nós podemos, talvez, combinar de começar uma escola, de fundar uma escola. And heaven smiles on our efforts to work together. E o céu se agrada de nós começarmos esse projeto. God loves to see cooperation. Deus ama ver cooperação.
But each one of us should still be accountable to our local church. Mas cada um de nós deveria ainda assim ser responsável ou prestar contas à nossa própria igreja local. So in God's organized system, Então, no sistema organizado de there would Deus, be both church structure existiria tanto a estrutura da igreja and supporting ministries. quanto ministérios de apoio. They would work together. Eles trabalham juntos. This happens very well in North America. Isso acontece muito bem na América do Norte. But there are many other places Mas existem muitos outros lugares when the structure quando a estrutura is full of men who don't understand this plan. é cheia de homens que não entendem esse plano. And when they see you and I working together, E eles veem você e eu trabalhando juntos. they think we are extremists Eles pensam que nós somos extremistas or separatists ou separatistas or that we have some other agenda. ou que nós temos outros planos. And they're afraid of us. E eles têm medo de nós. That doesn't make them evil. Isso não faz deles maus. Being ignorant is not the same thing as evil. Ignorante não é a mesma coisa de mal. Can I take a minute and show something more about this? Look at Galatians chapter 2. Vejamos Gálatas capítulo 2. In a way, Paul was an independent ministry or a supporting ministry. De certa maneira, Paulo era um ministério de apoio ou And independente. And as a supporting ministry, some people were suspicious of him. E como tal, algumas pessoas suspeitavam dele. Also, he disagreed with some of the ideas of the leaders in Jerusalem. E também ele discordava com algumas das ideias dos líderes. He thought they did not understand the gospel very well. Ele pensava que eles não entendiam o evangelho muito bem And he wanted to help them. e ele queria ajudá-los. Galatians 2 and verse 2. Gálatas 2:2. And I went up by revelation and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. But privately to them that were of reputation. E particularmente aos que estavam em estima, Lest by any means I should run or had run in vain. para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. This is when Paul went to Jerusalem. Isso é quando Paulo foi a Jerusalém. You know what he could have done? Você sabe o que ele poderia ter feito? He could have had an independent meeting. Ele poderia ter tido He uma could have, reunião independente. he could have talked about the doctrinal errors of James and Peter. Ele poderia ter falado sobre os erros doutrinários de Tiago e Pedro. He could have talked about their ignorance. Poderia ter falado da ignorância deles, But it would have made his visit useless. mas teria feito da visita dele inútil. It wouldn't have helped Peter or James. Se alguém tivesse... Isso não teria ajudado Pedro e Tiago. Ah, ok. And it would have caused stress in the church. Teria causado estresse na igreja. So Paul went privately to Peter and James. Então, Pedro foi particularmente a Pedro e Tiago And on a very personal level, he dealt with these things. e lidou com esses assuntos de forma particular. It was behind the scenes. Estava por trás das cenas. And you know it made a difference. E isso fez a diferença. Not that Peter and James, it changed everything. I mean, it didn't fix everything. Não que Tiago e Pedro tenham consertado tudo. Later in this chapter, Depois, nesse capítulo, Peter goes back to his old ways. Pedro volta aos seus caminhos antigos. He doesn't eat with the Gentiles. Ele não come com os gentios. Is this an evil man? Pedro era um homem mau? Is this Judas? É Judas? No. Não. This is Peter the apostle, É Pedro, apóstolo. chosen by Jesus. Escolhido por Jesus. But he made a mistake. Mas ele errou. Sometimes when leading men make mistakes, Algumas vezes, quando líderes cometem erros, we talk about them like they're Judas. falamos sobre eles como se eles fossem Judas. We talk about them for 15 years. Falamos sobre eles por
15 anos. as if they can never fix their mistakes. Como se eles nunca conseguissem consertar os seus erros. What I'm trying to explain to you O que eu estou tentando explicar is para that vocês we need self-supporting ministry, é que precisamos do ministério de sustento and próprio, we need the church order. mas também precisamos da organização da igreja. But if you're in self-supporting ministry, Mas se você está no ministério de sustento próprio, you have to be politically smart. você tem que ser politicamente esperto. You got to do some things privately. Você tem que fazer algumas coisas no particular. You have to work to prevent prejudice. Você tem que trabalhar para impedir o preconceito. This is why Jesus, when he would heal a leper, Isso é o porquê Jesus, quando curava os leprosos, he would tell him, keep it quiet, falava, se mantém quieto. because he didn't want prejudice to be raised among the priests. Porque ele não queria que preconceito fosse levantado entre os sacerdotes. It takes time to help the priests. Toma tempo para chegar aos sacerdotes. Ótimo, muito bom. Diego, em cima da sua pergunta, pela tua experiência aqui como diretor do IEST por um bom tempo, não estariam alguns dos líderes talvez sentindo como uma ameaça uma instituição independente? Nós temos uma situação distinta, né, do que ocorre na América do Norte, uma aceitação melhor dos ministérios de sustento próprio e que são uma aceitação menor a nível de Brasil, nosso nível local aqui. Como que você enxerga isso? Como que você encara essa situação? Eu acredito que, em parte, leva tempo, porque nos Estados Unidos, na virada do século, em 1904, quando Madison foi fundado, a escola de Madison foi fundada em 1904, havia bastante ignorância, falta de bom senso da parte dos líderes, muito preconceito. E nós vemos que Ellen White escreveu muitas cartas para líderes pedindo que eles concedessem apoio aos dirigentes de Madison. A maioria das cartas que nós encontramos são para os líderes no sentido de ajudá-los a entender que Madison estava ali para ajudar e não para prejudicar a obra. Mas em nenhum momento Ellen White escreve para os líderes de Madison, instigando eles a se rebelarem contra a autoridade da igreja. Então eu consigo ver que a preocupação de Ellen White era que Madison existisse, mas que a ordem da igreja não fosse desrespeitada. Então, os conselhos de Ellen White foram dirigidos aos líderes da igreja no sentido de dizer, olha, essa obra é de Deus também. Deus está fazendo um trabalho. Então, trabalhem juntos e concedam apoio. Não proíbam os irmãos de recrutarem jovens. Não proíbem os irmãos de levantarem fundos nas igrejas. Mas, por outro lado, Ellen White não estava encorajando os líderes de Madison a se rebelarem contra a autoridade da igreja. A preocupação de Ellen White era que Madison não ficasse numa situação em que tivesse que operar sem o apoio da igreja. E dentro de poucos anos, já na altura de 1909, a poeira baixou e as coisas começaram a melhorar. Madison não ficou como um ministério marginalizado muito tempo, porque, segundo eu leio na história, os dirigentes de Madison tiveram muita estratégia, muito bom senso também em trabalhar com a liderança da igreja a fim de não despertar preconceito. E os fatos são, e talvez o Eugene pode me ajudar, que o Edward Sutherland, ele até chegou a participar de comissões e mesas administrativas da igreja, embora fosse ele presidente do Instituto Madison. Talvez o Eugene pode me dar os fatos certos. Sutherland and McGann worked very closely with the denomination. Sutherland e McGann eram muito próximas à igreja. In fact, Sutherland's main helper left Madison to help start the denominational medical school, Loma Linda. McGann, que era o parceiro de
Sutherland, na instituição de Madison, depois foi para ajudar a estabelecer a escola médica de Loma Linda. And Sutherland worked so closely with the church E Sutherland trabalhou em harmonia com a igreja de tal maneira that Ellen White even asked the church to give a regular subsidy to the Madison School. que Ellen White depois chegou a encorajar a União do Sul a dar um subsídio para os obreiros de Madison. Eu falei tudo isso e ele complementou com esses dados, esses fatos históricos para dizer que na América do Norte também começou com bastante ignorância e Ellen White, viva, ela interveio no sentido de ajudar os líderes a enxergarem Madison não como uma ameaça. Nós temos duas desvantagens em um país como o Brasil. A obra independente da igreja é uma coisa nova. E nós também temos no Brasil, na história, muitos ministérios que realmente tiveram um espírito separatista, que já preparou o caminho para que os líderes tivessem um certo preconceito. Uma rejeição. Uma rejeição. E outra desvantagem óbvia é que nós não temos a profetisa viva para hoje estar orientando os líderes diretamente como naqueles dias. Então isso requer o quê? Que os líderes estejam lendo e estudando o passado e os escritos feitos naquela época e discernirem os princípios que são aplicáveis hoje de acordo com a semelhança das situações. Mas eu creio que falta um pouco de estratégia por parte dos ministérios e talvez um pouco de estudo da parte dos líderes. Mas na América do Norte, essa situação se resolveu em grande parte. O irmão Mauro está falando de outro fator, que é o fator cultural, as raízes católicas de um país. Enquanto lá, raízes protestantes. Enquanto lá, raízes protestantes também faz uma grande diferença. Diego, quando foi feita a declaração referente ao cuidado com as compilações, a irmã White se referia aos livros que foram compilados ou algum estudo, compilação, que alguém poderia vir a fazer futuramente? Quando Ellen White falou que ela tinha reserva de dar autoridade para qualquer pessoa fazer compilações de seus escritos, ela estava falando tanto de livros como estudos independentes. Pessoas que fazem estudos independentes e reúnem citações de Ellen White podem fazer isso e essa compilação ser uma bênção. E, ao mesmo tempo, pode ser que isso seja feito e seja reunida as citações de tal forma de tornar o estudo não uma bênção, mas até contradizer o que Ellen White havia intencionado quando ela escreveu. Mas Ellen White não foi contra compilações. Ela só queria que as pessoas tivessem o cuidado de não transmitir ideias que ela nunca intencionou quando ela escreveu. E é muito fácil fazer isso. Os evangélicos fazem compilações da Bíblia para ensinar que a alma é imortal. Os evangélicos fazem compilações da Bíblia para mostrar que o domingo é sagrado. Os evangélicos fazem compilações da Bíblia para mostrar que o fogo do inferno vai queimar para sempre. E os adventistas do sétimo dia correm o mesmo risco de fazer dos escritos de Ellen White o que os evangélicos fazem com a Bíblia. Eu acho que essa era a preocupação de Ellen White. Muito bem, muito bem. Irmão Dean, dentro da questão ainda da compilação, como fica o controle das compilações de livros da irmã White após o término dos direitos autorais? So someone is asking me Então, se alguém estiver me perguntando, about Brazilian law, é como se alguém estivesse me perguntando sobre a lei do Brasil. and I don't know Brazilian law, Eu não sei, eu não conheço a lei do Brasil. so I'll pretend this is in America. Então, eu vou falar como se fosse na América. The copyright of Ellen White's writings, Os direitos autorais dos escritos de Ellen White, the ones that were published during her lifetime, aqueles que foram publicados durante o seu tempo, ainda all of those vivendo, copyrights are expired.
Todos esses direitos autorais já foram inspirados. So anyone who wants to print one of those books Todos aqueles que desejam publicar um desses livros can do it legally. podem fazê-lo legalmente. And in the United States, Nos Estados Unidos, if you want to translate those books, se você quer traduzir esses livros, you can also do that legally. você também pode fazer isso legalmente. And you could print the translation legally. E você poderia publicar essa tradução legalmente. In most countries, Na maioria dos países, probably Brazil, e provavelmente Brasil, if a translation can be copyrighted, se uma tradução pode ter direitos autorais sobre a tradução, even if the original work is not copyrightable, mesmo que os originais não tenham mais os direitos, so it might be here in Brazil ok, se pode ter direito sobre a tradução mesmo que os originais já tenham sido expirados. that if you want to freely print something, Então, se você quer livremente publicar alguma coisa, you might have to arrange for an independent translation. talvez você tenha que organizar traduções particulares. But what a waste of time and energy. Mas que perda de tempo e energia. I'd rather recommend that you do some private work. Eu, na verdade, recomendaria que vocês fizessem trabalhos And particulares see if you can get some permission to print. e ver se vocês conseguem alguma permissão para publicar. A translation that's already been made. Uma tradução já foi feita. Diego, como fazer, Diego, um estudo histórico de algum assunto do período da irmã White, em que ela viveu? Existe um livro muito bom em inglês chamado The Good Old Days. Eles foram, they were terrible. Eu não sei se esse livro tem em português, provavelmente não vai ter, mas a tradução, o livro, o título é Os Dias Bons, os Dias Antigos Bons, eles eram terríveis. O livro, ele explica como era os Estados Unidos no século XIX. Muitas pessoas ficam imaginando que os dias antigos eram muito bons, todo mundo morando no campo, todo mundo vivendo sem a poluição, o barulho e os problemas que hoje nós enfrentamos no século XXI. Mas o livro mostra que as condições do século XIX não eram tão boas como nós às vezes imaginamos. Aí esse livro fala sobre saneamento, saúde, transporte, todos os outros problemas e incômodos que as pessoas... Como era tomar um banho, por exemplo, no século XIX. Quando você estuda sobre o que era tomar um banho e quantas vezes as pessoas tomavam banho no século XIX, pelo menos nos Estados Unidos, o americano já toma menos banho do que o brasileiro em geral. Não sei se naquela época era assim, mas era uma coisa assim, um trabalho gigantesco. Então, nesse livro você consegue ler e entender como que era tomar um banho naquela época. Isso ajuda a entender, às vezes, alguma declaração de Ellen White, por exemplo, sobre a preparação para o sábado e o tomar banho. Então, existe esse livro. Esse livro tem ajudado muitos de nós a entendermos melhor sobre a bicicleta, o banho e o transporte e, enfim, a saúde e muitos outros fatores que as pessoas enfrentavam no século XIX. Eu não sei se em português tem algum livro parecido. Irmã Eudine, à luz dos conselhos da irmã White, um casal deve ou não ter filhos? Essa orientação, devemos tê-la como princípio ou foi uma orientação dada num caso particular? I'd like to give a bigger answer. Eu gostaria de dar uma resposta maior. We don't need many church policies. Nós não precisamos de tantas políticas de igreja. When we make church rules, Quando fazemos regras de igreja, we make more problems than solutions. nós criamos mais problemas do que soluções. 10 commandments was a good number. 10 mandamentos foi um bom número. Let's stick with 10. Vamos continuar com 10. But in relation to having children, Mas em relação a ter filhos, it's very similar to the Bible's counsel in 1 Corinthians 7.
é muito semelhante ao conselho bíblico de 1 Coríntios, capítulo 7, desculpe. In that chapter, Nesse capítulo, Paul says, I'm writing this because of the present problems. Paulo diz: estou escrevendo sobre isso por causa dos problemas presentes. In those present problems, Nesses problemas, it was best not to get married. é melhor não se casar. It wasn't a sin to get married, Não é um pecado se casar, but if I marry Heidi, she's in the back, mas se eu me caso com Heidi, ela está lá no fundo, and then I'm killed the next day, e eu morro no próximo dia, that doesn't make her life better. isso não faz da vida dela muito melhor. It just causes her distress. Só causa preocupações a ela. So Paul said, I want to spare you from that. Então Paulo diz: eu gostaria de privá-los dessas coisas. Everything prophets have written Tudo que os profetas escreveram requires some common sense to read it, requer bom senso ao ler, because God expected us to have good sense. porque Deus espera que tenhamos bom senso. So when you find Ellen White writing to a pastor, Então, quando você vê Ellen White escrevendo para um pastor, and she says that he and his wife ought to be working together in the ministry, e você lê que ele e sua esposa deviam estar trabalhando juntos no ministério, and it would be better for them not to have children, e que seria melhor que eles não tivessem filhos, you need to think it through. você precisa pensar sobre isso. What about your family? E a sua família? What's your work? Qual que é o seu trabalho? So of course it would not be for everyone. Claro que não seria para todos, But listen, mas escutem. it's very easy as humans, É muito fácil, como humanos, when we find a counsel like that, quando encontramos um conselho como esse, to say it's not for me. dizer: não é para mim. So we don't even think about it. Então, a gente nem pensa sobre isso. And if we don't think about it, E se não pensamos sobre isso, what if it is for you? e se for para você? What if the thing does apply to your situation? E se realmente se aplica à sua situação? We need to consider all the counsel. Precisamos considerar todos os conselhos. We're more likely to reject something that is for us É mais provável rejeitar alguma coisa que é para nós than we are to accept something that isn't for us. do que aceitar algo que não é para nós. So there's a greater danger in rejecting truth Há um perigo muito grande em rejeitar a verdade, than misapplying something that you'll find. maior do que aplicar mal alguma luz que é dada. Our Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for teaching us. obrigada por nos ensinar. I thank you for the testimonies, Obrigada pelos testemunhos, for the Holy Bible. pela Bíblia Sagrada. Please forgive us for our ignorance. Por favor, perdoa-nos pela nossa ignorância. Teach us from each other. Teach us through each other's work. Ensina-nos através da obra de uns para os outros. Finish the work you've started in us. Termina, Senhor, a obra que o Senhor começou em nós. I ask in the name of Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Amen. Amém. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada. Existe uma declaração em Primeiros Escritos, em um capítulo chamado Ordem Evangélica, em que Ellen White explica o motivo ou as razões pelas quais foi necessária uma organização para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na verdade, o grande desapontamento aconteceu em 1844. Nesse mesmo ano, depois do desapontamento de 22 de outubro, Ellen White recebeu sua primeira visão e os adventistas que continuaram acreditando na breve volta de Cristo e não entraram em ideias fanáticas e acabaram compreendendo o que havia realmente acontecido naquele dia de 22 de outubro, compreenderam melhor a mensagem do santuário, do sábado, e Deus então foi
reunindo pessoas em várias partes do nordeste dos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, como nós chamamos. E haviam vários grupos. Local level. Se não existisse nenhuma ordem acima daquela igreja local, There would be no way to solve a problem ou like this. instância, não haveria jeito de resolver esse problema. In the book of Acts, No livro de Atos, the 15th chapter is all about the organization of the church. o capítulo 15 é somente sobre a organização da igreja. There was like a general conference meeting Tinha como se fosse uma reunião da associação geral, because churches in Judea had a different belief than churches in Asia Minor. porque as igrejas da Judeia tinham ideias diferentes das igrejas da Ásia Menor. If there had been no order above the local level, Se não existisse instância ou ordem acima da igreja local, the church would have been divided in two a igreja seria dividida em duas, at the very beginning. bem no começo. The structure allowed them to resolve this problem. A estrutura deu possibilidade deles resolverem esse problema. Amen. Ok. Irmão Diego quer fazer alguma complementação? Muito bem, ok. Diego, uma pergunta direcionada a você. Por que Em diferentes localidades, diferentes cidades de adventistas guardadores do sábado. Eles ainda não eram chamados adventistas do sétimo dia, porque esse nome só foi escolhido em 1860. Então, durante vários anos, mais de 10 anos, quase 20 anos na verdade, os adventistas guardadores do sábado, que depois se tornaram adventistas do sétimo dia, não eram organizados. E esses crentes eram vulneráveis em vários sentidos. Vamos começar falando de um problema que levou à organização da igreja. Não havia uma estrutura organizacional através da qual os fundos pudessem ser distribuídos de forma equilibrada e proporcional para pagar aqueles que estavam se dedicando tempo integral para a causa de Deus. Então, pastores de tempo integral como Tiago White, João Andrews, João Loughborough, eles se matavam trabalhando para manter as suas famílias e ainda pregavam o evangelho tempo integral. Então, uma organização foi Eu me chamo Giovanni Seulin, estarei atuando como moderador. Temos como participantes o irmão Diego, o irmão Eudine e a irmã Mariana vai estar atuando como nossa tradutora. Bondoso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de nos reunirmos para responder perguntas difíceis, mas que são reais em nossas mentes, e pedimos que o Seu Espírito Santo possa conduzir as respostas e as mentes que vão ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tentar nessa mesa redonda ser agir com um pouco mais, solicitei aos participantes dessem respostas mais síntese das perguntas, para que nós possamos assim responder as perguntas que foram encaminhadas pelos irmãos na caixa, lá no fundo na mesa. Então nós daremos preferência às perguntas que foram depositadas na caixinha, na mesa lá ao fundo. Vamos então iniciar. Primeira pergunta dirigida ao irmão Eudine. Existia organização na igreja primitiva acima do nível da igreja local? The answer is certainly yes. A resposta é certamente sim. You see several times in the New Testament evidence Vocês veem várias vezes no Novo Testamento essa resposta. in the book of 3 John, No livro de João 3, in verse 10, no verso 10, it describes a local Terceiro João. church that had a serious problem. descreve uma igreja local que tinha um problema muito sério. The leader of the church O líder da igreja was not faithful. não era fiel. He had stopped accepting the testimonies of the apostles. Ele tinha parado de aceitar os testemunhos dos apóstolos.
And he would disfellowship members who were faithful. E ele excluía os irmãos que eram fiéis. What John said, O que João disse he said, when I come, foi: quando eu for, I will take care of this problem. eu vou cuidar desse problema. If there was no order above the